E se o autor de uma das distopias mais famosas da história admitisse que errou, errou feio na sua própria criação? Pois é, a gente vai mergulhar em Admirável Mundo Novo, mas não só como um romance, e sim como uma visão que o próprio criador acabou lamentando. Olha só, esse é Aldous Huxley, anos depois de publicar sua obra-prima, com um arrependimento bem claro. Para ele, a história que ele escreveu só dava duas saídas, e as duas eram péssimas. Entender essa falha que ele mesmo apontou é a chave para a gente sacar o aviso assustador que o livro tem para os nossos dias. Então vamos começar pela primeira dessas opções insanas que o Huxley apresentou, a utopia terrivelmente perfeita do Estado Mundial. Um lugar onde a estabilidade é tudo e a humanidade paga um preço altíssimo, mesmo sem perceber. Imagina só um mundo sem guerra, sem pobreza, sem doença. O Estado Mundial conseguiu isso tudo, mas a que custo? Eles simplesmente eliminaram as coisas que nos fazem, bem, humanos. Família, arte, a nossa individualidade, a nossa história. Tá, mas como se constrói uma sociedade assim, tão controlada? A arquitetura desse mundo não começa com tijolo e cimento, não. Começa no laboratório, antes mesmo de qualquer um de nós dar o primeiro suspiro. Nesse mundo, a identidade individual é uma ideia ultrapassada. Ninguém nasce, as pessoas são fabricadas. Pelo processo Bokanovsky, seres humanos são produzidos em massa, sabe? Como se fossem produtos numa linha de montagem, já predestinados para suas castas sociais. Dos alfas, que mandam, aos ys, que só trabalham. Tudo para garantir que ninguém queira ser o que não nasceu para ser. E o controle não para por aí de jeito nenhum. Com o condicionamento neopavloviano, o amor pela natureza ou pelos livros é literalmente arrancado das crianças com choques elétricos. O pensamento livre não é só mal visto, ele é psicologicamente eliminado da população antes mesmo de ter chance de aparecer. A vida de todo o dia é um ciclo perfeitamente orquestrado. Trabalho mecânico, prazeres sem emoção, com aquele lema "cada um pertence a todos os outros", e fugas químicas com a droga perfeita, o soma. E tudo isso é reforçado por frases sussurradas no ouvido das pessoas enquanto elas dormem, para garantir que nenhuma semente de rebeldia consiga brotar. Mas e se toda essa felicidade fabricada não bastar? Huxley nos apresenta uma alternativa bem chocante. Então, vamos deixar essa utopia de plástico para trás e viajar para o mundo lá fora, para outra escolha que ele nos dá. É aqui que a gente conhece o John. Ele foi criado fora do Estado Mundial, numa reserva selvagem. A mente dele foi formada por duas coisas completamente diferentes. De um lado, os rituais intensos da sua tribo. Do outro, a linguagem e as paixões de um livro antigo de um tal de William Shakespeare. E quando o John é levado para esse mundo civilizado, o choque é imediato. O coração dele, cheio de Shakespeare, bate de frente com a realidade vazia do Estado Mundial. E é aí que começa o grande conflito filosófico do livro. Uma batalha de ideias entre o John e o arquiteto daquela utopia, o administrador mundial Mustafa Monde. E aqui vem a grande ironia. O Monde, o guardião dessa sociedade sem arte, lê Shakespeare escondido. Ele entende perfeitamente o que foi sacrificado em nome da felicidade eterna e ele não tem o menor problema em explicar isso. O argumento do Monde é de arrepiar, mas tem uma lógica fria. A arte-verdade, a beleza, elas criam emoções fortes, imprevisíveis. Elas desestabilizam. E para a máquina da sociedade funcionar sem problemas, essas ideias, tão bonitas quanto perigosas, tiveram que ser eliminadas. Só que o John recusa essa paz artificial. Ele quer o que foi perdido. Ele não quer conforto, ele quer paixão, perigo, liberdade, até o direito de pecar. Ele exige a experiência humana completa, com toda a sua bagunça, mesmo que isso signifique sentir dor. O Monde, com aquela lógica impecável dele, resume o desejo do John de uma forma genial. Ele não está pedindo liberdade, ele está reivindicando o direito de ser infeliz, com tudo o que vem junto. Velhice, doença, medo, sofrimento. E a resposta do John? Ele aceita tudo. No fim, o livro nos deixa num beco sem saída. Ou uma vida confortável, mas sem sentido, ou uma vida cheia de significado, mas também cheia de dor. Mas, será que essas são mesmo as únicas duas opções? E é aqui que a gente volta para o arrependimento do Huxley. Anos depois, ele olhou para trás e viu uma falha profunda no próprio livro. Ele sentiu que tinha encurralado a personagem dele, e nós, os leitores, entre dois tipos diferentes de loucura. E se existisse uma terceira via? O Huxley imaginou uma alternativa que ele não colocou no livro. Uma comunidade onde a ciência e a tecnologia servissem as pessoas, em vez de escravizá-las.
onde liberdade e felicidade não fossem inimigas, uma sociedade baseada na sanidade. A ideia não era voltar a um passado primitivo, nada disso. Era sobre construir um futuro diferente. Um futuro onde pequenas comunidades usassem a tecnologia para o bem-estar, não para o controlo. Onde a busca por um propósito maior substituísse o consumo vazio. Um caminho onde a sanidade pudesse finalmente existir. Agora, pensem um pouco. Em 1946, olhando para o mundo depois da guerra, Huxley fez uma previsão assustadora. Ele acreditava que a sociedade que ele imaginou não era uma fantasia distante, mas uma possibilidade real a menos de um século de distância. Bem, esse século já passou. Basta olhar à nossa volta para o nosso mundo de confortos tecnológicos, de gratificação instantânea e de uma sutil engenharia social. A questão que a falha do Huxley nos força a fazer não é se ele estava certo, mas em qual dos três caminhos nós estamos agora. O da utopia insana, o do primitivismo insano ou aquele da sanidade, que ainda está por ser escrito.